Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Escola de Líderes. Queria dizer que é um prazer ter você aqui, é um prazer estar com você durante o desenrolar desse curso. Essa vai ser nossa primeira aula e eu espero que você possa ser muito abençoado nesse curso. Esse curso ele tem por objetivo fundamental formar os membros da nossa igreja para o serviço de liderança, para estar servindo como líder em algum ministério, ou mesmo servindo como diácono, como presbítero, servindo no louvor, servindo nas mais diversas áreas que nossa igreja possui. Então eu queria pedir desde já que você estivesse com seu caderno na mão, sua caneta, e também estivesse com a sua Bíblia na mão, para que você possa estar acompanhando cada parte desse curso. Amém? Vamos lá continuar. Então, nossa primeira aula vai ser sobre a mensagem da salvação, a mensagem de Jesus. Como vocês bem sabem, nosso curso ele é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo se chama a mensagem, o segundo módulo é a igreja e o terceiro módulo se chama o serviço, onde a gente vai analisar mais profundamente cada serviço que nós possamos realizar dentro da nossa igreja, cada parte de serviço que nós podemos fazer. Então, dentro do primeiro módulo, que se chama a mensagem, nós iremos começar com a primeira aula, que se chama a mensagem da salvação. Se você puder anotar esse nome, o título da nossa aula, pode facilitar o seu estudo. A mensagem da salvação. E o texto básico para a nossa mensagem, para a nossa aula hoje, está expresso em João 3,16, talvez um texto muito conhecido da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto de João 3,16, ele resume bem a mensagem da salvação. A mensagem da salvação ela está expressa em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Ela aponta para esse momento da salvação. Desde Gênesis, quando Deus diz a Eva que do ventre dela nasceria o fruto, ou seja, nasceria o filho que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, então, foi prometido desde Gênesis. Desde o momento que o homem pecou, Deus já prometeu que Jesus nasceria para redimir o homem. Então, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela aponta para esse momento em que Deus envia seu único Filho para redimir o homem, para trazer o homem de volta para Deus. Então, basicamente, a mensagem da salvação consiste nisso, em trazer o homem de volta para o seu Criador, em trazer o homem de volta para o ninho acolhedor dos braços do Criador, dos braços do Pai. E Deus faz isso através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus na cruz, através do seu sangue. Ou seja, a nossa salvação, ela foi paga com alto preço. Ela foi paga não com o sangue de um homem qualquer, mas com o sangue do próprio Filho de Deus, de Jesus Cristo. Essa mensagem, a mensagem da salvação, ela é fundamental para a igreja. Ela não é somente o início da sua fé, o início da sua conversão, mas ela é também o fundamento para todo o desenrolar da sua vida como cristão. Você precisa estar sempre se lembrando desse sacrifício de Cristo. Você precisa estar sempre apaixonado por esse sacrifício de Cristo, para que você possa continuar a sua caminhada enquanto cristão. Então, basicamente, nós podemos resumir essa mensagem da salvação em criação, queda, redenção e vida eterna. Criação, quando Deus criou o homem perfeito, o homem sem pecado ainda. Queda, quando o homem cai, quando o homem peca contra Deus e rejeita a Deus. E desde aquele momento o homem vive toda a sua história distante de Deus. Redenção, que é quando Jesus vem à Terra e morre pelos pecados do homem. E eternidade, que é quando o homem vai realmente viver perto de Deus por toda a eternidade, aproveitá-lo para sempre. A gente pode encontrar textos base para fundamentar esse nosso pensamento durante toda a Bíblia, mas eu gostaria de citar alguns especiais aqui. O primeiro está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode verificar, que diz que Ele lhes deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos distantes de Deus,
por causa dos nossos pecados, das nossas ofensas contra Deus. E a gente vivia como mendigos, como pobres, cegos e nus, assim como a Bíblia fala. Estávamos distantes do nosso Pai. Mas Deus deu vida a gente através do sacrifício de Jesus, enquanto a gente ainda estava morto. Ou seja, nós não fizemos nada para merecer estar perto de Deus, mas Deus foi até nós e nos resgatou. E Ele fez isso através do sofrimento de Jesus. Isso está muito bem expresso lá no texto de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5. Veja como Deus é maravilhoso. Ele antes de Jesus vir à terra, ele já profetizou por meio de Isaías que Jesus iria sofrer no nosso lugar. Jesus ia pagar a pena que estava escrita para nós. Isaías diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Nós somos curados porque Jesus morreu no nosso lugar. E é importante lembrar que essa mensagem da Bíblia, ela é para todos os homens. Paulo vai dizer lá em Romanos 3 que todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Então é importante que você grave isso, independente da cultura que o homem vive, independente do lugar que o homem vive, seja na Índia, seja em qualquer religião, no Japão, em qualquer lugar, todos os homens estão distantes da glória de Deus. E eles só podem se reaproximar dessa glória se eles se entregarem de todo o coração ao sacrifício de Jesus, ao que Jesus fez na cruz por nós. Mas afinal, nós podemos pensar, do que Jesus nos salva? O que é que Jesus veio fazer na terra? Qual o salvamento que Jesus trouxe para nós? Em primeiro lugar, nós podemos perceber que o coração do homem, ele só encontra a paz verdadeira quando ele volta para o seu Criador, quando ele está perto da presença de Deus, do deleite eterno de Deus. Então, Jesus, em primeiro lugar, ele veio para nos trazer de volta para Deus. Jesus veio nos trazer de volta para Deus. Mas dentro de uma perspectiva, como essa mensagem do Evangelho ela é tão completa, ela é tão gloriosa, nós podemos perceber que Jesus também veio nos livrar de um castigo. Deus, como é justo e santo, ele não poderia permitir que os homens ficassem vivendo em seus pecados, em seus delitos, em suas ofensas, em suas maldades, durante toda a sua vida. Então Deus, em um determinado momento da história que ainda vai se realizar, virá para castigar os homens, para punir os homens. E Jesus veio para pagar os pecados daqueles que Deus elegeu nele. Lá no livro de Efésios, ainda no capítulo 2, no capítulo 1 de Efésios, Paulo vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo vai dizer: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, Jesus, ele pagou o preço daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Jesus pagou o nosso preço. Nós iríamos ser castigados igualmente a todos os homens, mas Jesus veio e sofreu no nosso lugar. Então, quando Deus olha para o nosso pecado, quando Deus olha para aquilo que nós vamos enfrentar, para nossas falhas, nossas ofensas, ele vê o sangue de Jesus e ele não nos castiga. Então Jesus, primeiro, ele veio nos reaproximar de Deus, mas também veio nos livrar do castigo eterno. Este castigo ele está expresso lá no sermão profético de Jesus, lá no livro de Mateus, do capítulo 25, do versículo 31 até o 46, nós podemos ver que chegará um momento em que Jesus vai voltar para a terra e ele vai separar aqueles que são dele, aqueles que decidiram servir a ele de todo o coração e se entregar de coração, de corpo e alma ao sacrifício dele, daqueles que decidiram não fazer isso, daqueles que escolheram continuar ofendendo a Deus durante toda a sua vida. E aqueles que Jesus colocar à sua direita serão salvos e viverão eternamente com ele. Mas aqueles que Jesus colocar à sua esquerda serão condenados eternamente a um lugar de tormento e tristeza. Essa é uma mensagem dura do Evangelho, mas também é uma mensagem de felicidade. Então, diante de tudo isso, diante de tudo que a gente aprendeu aqui nessa pequena aula, nesse pequeno curso, nós podemos entender
quem somos nós enquanto igreja. A gente pode entender qual o significado de ser igreja. Se a gente tirar Jesus da igreja, se a gente tirar o fato de que Jesus nos aproxima de Deus e o fato de que Jesus vai nos levar para a eternidade em algum momento, o fato que o mundo será destruído, mas que nós seremos salvos, a igreja ela vai se tornar como se fosse um tipo de clube, como se fosse um tipo de uma simples reunião. Mas quando nós lembramos que Jesus veio nos livrar do castigo e de que nós vamos encontrar Jesus na eternidade, a igreja passa a ser uma coisa a mais. A igreja passa a ser a testemunha de Jesus na terra. Nós somos o corpo vivo de Jesus aqui na terra. Então, a igreja é aquela organização, aquele corpo vivo, aquela reunião de pessoas que é responsável por espalhar a mensagem de Jesus na terra e também de viver conforme ela. A gente, quando entende isso, a gente passa a ser mais feliz ao realizar o serviço da igreja, ao fazer as coisas da igreja. Talvez muitas vezes você possa se questionar, você possa entender que o serviço da igreja, ele se resume àquilo ali que a gente está fazendo. E aquilo é muito bom já. Vamos deixar isso bem claro, aquilo é muito bom. A gente pode ver o sorriso no rosto dos irmãos quando estamos juntos. A gente pode ver que os irmãos estão aprendendo, que os irmãos estão mais felizes na igreja, que os irmãos estão se abraçando na comunhão. E isso é muito bom. Mas somente isso talvez não bastasse. Porque talvez chegaria um momento em que a igreja não estivesse tão bem, a igreja não está tão bem, vamos supor aqui, a igreja não está passando um momento tão bom. E diante desse momento não tão bom que a igreja passa, talvez você queira sair de tudo isso, você queira correr, você queira se espalhar. Mas quando nós atentamos para o fato de que tudo aquilo que nós fazemos como serviço para Jesus vai ter um reflexo lá na eternidade, de que Deus é que está olhando para isso, de que nós servimos a Deus e não a homens, talvez a gente possa ser mais feliz no nosso serviço. Quando a gente lembra que o mundo vai passar, que o mundo vai acabar, e que a nossa mensagem, a mensagem da salvação, do Evangelho, ela é urgente, a gente consegue ser mais feliz fazendo as coisas de Deus. O serviço da igreja se torna mais prazeroso. Servir no louvor se torna uma coisa mais importante. Servir no ministério infantil se torna uma coisa mais importante. Servir as senhoras da igreja se torna uma coisa mais importante. Porque você vai estar lembrando essas pessoas de que Jesus já morreu por elas na cruz e de que elas vão encontrar Jesus na eternidade. E você vai estar mostrando ao mundo de que há um caminho melhor para seguir. Há um caminho que leva a Deus. Então nós somos isso enquanto igreja. As pessoas que aproximam o mundo de Deus. As pessoas que mostram ao mundo que Jesus morreu numa cruz. E isso tem reflexo em todos os ministérios. Então, essa foi nossa aula. Eu espero que você tenha anotado os versículos. Eu vou estar colocando a aula escrita lá no nosso grupo, na nossa sala de aula virtual, para que você possa ler a aula e você possa tirar dúvidas, enfim. Que você possa estar mergulhado na palavra de Deus. Eu peço muito especialmente que você leia cada mensagem que foi citada aqui, cada versículo que foi citado aqui, para que você possa estar crescendo em Deus. Então, essa foi nossa primeira aula, com alguns erros, com algumas falhas, mas que Deus possa estar abençoando a sua vida e a minha vida. Amém. E amém.